algumas curiosidades sobre a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito próspera, ela possui ainda hoje 2 grandes portos. Então, todo o comércio do mundo na época passava por Corinto. Com isso, muitos turistas, muitos visitantes, muito dinheiro entrava na cidade. Então, a cidade era uma cidade próspera. Com isso também, havia muita libertinagem. Corinto era conhecido também por prostituição. Era uma cidade assim onde havia um templo famoso da deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa Vênus. Então, muitas pessoas iam para Corinto em busca de aventuras sexuais, em busca de prazer realmente. Lembra muito a nossa cidade. Lembra muito algumas cidades do Brasil. Mas o que acontece? Chegou o momento em que o Evangelho de Deus chegou em Corinto. O Evangelho de Deus chegou a Corinto. E onde o Evangelho de Deus chega, pessoal? Há transformação. Onde o Evangelho de Deus chega, há mudança de vida. E o Evangelho de Deus chegou na cidade de Corinto. E o relato disso está em Atos, capítulo 18. Quando Paulo chega na cidade de Corinto. Depois você pode ler Atos 18, do começo do capítulo, ali até mais ou menos o verso 18, fala a respeito de Paulo em Corinto. E foi em Corinto que Paulo, imagina, ele chega na cidade, ele fica impressionado com aquela cidade, com a grandiosidade da cidade, o movimento da cidade, e ali ele conhece um casal de judeus que fugiu de Roma devido à perseguição contra os cristãos em Roma. Eles saem de Roma e vão para Corinto. Esse casal é Priscila e Áquila. Você já deve ter ouvido falar, se você ler o livro de Atos. Priscila e Áquila são judeus que moravam em Roma, moravam na Itália, mas devido à perseguição do Império Romano, eles vão para Corinto e Paulo os encontra em Corinto. E eles tinham algo em comum. Eles faziam tendas, como Paulo também fazia tendas. Tendo algo em comum, não apenas a profissão, mas Cristo, eles se uniram, começaram a trabalhar juntos, e todos os sábados Paulo ia nas sinagogas falar de Cristo e debater a respeito de Cristo. Então essa foi a estratégia de Paulo. Ele chega em Corinto, o Senhor coloca um casal junto com ele. Sozinho é muito difícil fazer a obra de Deus. 2 é melhor do que 1. 3, melhor ainda. Quanto mais pessoas, mais fortes nós somos. O Senhor pode usar uma pessoa, mas imagina 2, 3, quando um está desanimado, o que a Bíblia fala em Eclesiastes? O outro o anima, o outro o fortalece. Quando um cai, o outro o levanta. Então Paulo chega em Corinto, nessa grande cidade, esse grande desafio. Ele conhece Priscila e Áquila, e ele vai todos os sábados na sinagoga pregar o Evangelho. E aí depois 2 amigos, 2 companheiros de ministério chegam até lá, Silas e Timóteo. Quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, eles trazem uma oferta da igreja, e aí Paulo, com aquela oferta, ele deixa de trabalhar como fazedor de tenda e passa a se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Então ele começa a pregar todos os dias o Evangelho em Corinto, e o Senhor começa a operar. Gente, quando nós começamos a trabalhar em benefício do Senhor, da obra de Deus, algo vai acontecer, o Senhor vai começar a operar. Quando nós nos reunimos na igreja, quando nós nos reunimos na cidade de Deus, no projeto CDD Criança Feliz, quando nós nos reunimos em qualquer obra, no ministério de homens, no ministério de casais, no ministério infantil, as pessoas começam a se aproximar, as pessoas começam a se unir, e Deus começa a operar, porque a obra é dele. A vontade maior de que as coisas aconteçam é do próprio Deus.
Nós precisamos crer e estar disponíveis. E aí Paulo começa a ver Deus fazer a obra. Crispo, que era o chefe da sinagoga, ele se converteu. E aí a Bíblia fala assim, em Atos 18, com ele toda a sua família, bastante gente. Então a igreja em Corinto começa a crescer. E lembrando, Corinto, na Grécia, uma cidade pagã, então é uma igreja que é formada por diferentes pessoas. Pessoas com histórico do judaísmo, pessoas com histórico que adoravam no templo de Afrodite, pessoas que não adoravam em templo nenhum, pessoas que vinham do ateísmo, diferentes pessoas que se reuniram ali naquela igreja, naquela igreja em Corinto, e começaram a adorar a Deus, começaram a louvar o Senhor. E é algo bonito, esse é o nascimento dessa igreja. Paulo escreve 2 cartas a essa igreja mais tarde, a igreja de Corinto. E aí, pessoal, nós sabemos, né, com as nossas vidas, nós podemos comparar com as nossas vidas. Quem nós éramos? Até que um dia o Senhor entra nas nossas vidas e nos transforma. Vem cá, você mudou do dia para a noite? Não. Você ainda tem algumas lutas quanto a algumas questões da carne? Sim. Quanto a algumas coisas que nós aprendemos antes de conhecer a Cristo? Sim. E o mesmo aconteceu na igreja em Corinto. O mesmo aconteceu na igreja em Corinto. Eles conheceram o Evangelho, conheceram as boas novas, mas ainda assim essa luta da carne contra o Espírito, as tradições antigas, os problemas, né, do coração endurecido, fez com que a igreja tivesse muitos desafios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata diversos desafios, diversos problemas. Um deles era a divisão dentro da igreja. Paulo fala assim, gente, estou ouvindo dizer que vocês estão divididos entre si, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Cristo. Gente, nós não podemos brigar entre si, vocês não podem brigar entre si. Quem morreu pelos seus pecados foi Jesus. Um outro problema era que a igreja em Corinto, as pessoas estavam indo aos tribunais, processavam umas às outras por qualquer coisa. E aí Paulo fala, gente, vocês precisam aprender a resolver os conflitos de vocês entre vocês mesmos. Não existe ninguém sábio aí entre vocês? Não existe ninguém capacitado que possa dar um aconselhamento? Não existe ninguém que possa dar uma palavra de sabedoria a fim de que os conflitos da igreja em Corinto se resolvam? Um outro problema muito notório na igreja de Corinto era o homem que estava morando com a mulher do seu pai. Vivendo com a mulher do pai. E Paulo fala assim, gente, como é que vocês aceitam uma coisa dessa? Esse homem precisa ser expulso da igreja agora, isso é uma imoralidade. Os coríntios estavam se enganando, achando que tolerar aquela situação era um ato de amor. Eles pensavam assim, alguns, né, não todos, mas alguns problemas da igreja, alguns pensavam assim, não, isso é amor. Nós temos que tolerar isso. E Paulo fala, não, isso não é amor, isso é perversidão, perversidade. O homem não pode casar com a mulher do seu pai, ainda que não seja a sua mãe. É a mulher do seu pai. Traz maldição para casa. Paulo repreende tudo isso. Então, havia essa luta. A igreja lutando por santificação, o inimigo atacando para que a igreja continuasse em problemas, e é mais ou menos o que acontece conosco hoje. O desafio da igreja, nós estamos nesse processo de santificação. Por isso que eu quero desafiar vocês ao nós praticarmos o Evangelho, verdadeiramente, lendo a palavra, orando, falando a verdade. Pessoal, a mentira é do diabo.
O pai da mentira é Satanás. O homem e a mulher de Deus não mentem. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. O cristão não mente. O homem e a mulher de Deus não pode ter compromisso com as coisas do diabo. Coisas simples, mas que mudam a vida, que mudam a história, que libertam e curam famílias. O cristão não pode mentir um para o outro, quanto mais o casal. O marido não pode mentir para a mulher não pode mentir para o marido, os pais não podem mentir para os filhos. Nós temos que ser homens e mulheres da verdade. Homens e mulheres da verdade. E aí chega essa segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, todos os santos de toda a Acaia, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É importante nós lembrarmos que ali em Corinto haviam algumas pessoas que não gostavam de Paulo, no meio da igreja, e elas questionavam o apostolado de Paulo. Elas questionavam, será que Paulo realmente é o enviado de Deus? Porque o cara veio aqui, ele começou a igreja, ele ficou um tempo aqui, depois ele foi embora. Será que aquilo que Paulo deixou, os ensinamentos de Paulo realmente são isso mesmo que nós devemos seguir? Será que ele tem autoridade de Deus? E aí Paulo, combatendo isso, ele já começa a carta dizendo, olha, Paulo, um apóstolo de Deus. Pessoal, na questão do ministério, do chamado para a obra de Deus, é Deus e não o homem que chama e ordena as pessoas para o ministério. Aquele chamado pelo homem, a Bíblia chama de assalariado. O assalariado é aquele que no momento da adversidade, ele pega as suas coisas e vai embora. O assalariado, ele não suporta as adversidades. E aí o assalariado, eu estou dizendo, não é apenas na questão pastoral, não, mas é na questão do ministério e compromisso da obra. A diferença do chamado por Deus e o assalariado. O chamado por Deus permanece firme. O chamado por Deus, ele tem um compromisso com Deus e não com os homens. Eu sou chamado por Deus para servir as crianças. E o chamado por Deus vai servir. Quem não é chamado, vai tentar, mas não vai conseguir. Às vezes a pessoa até vai descobrir um ministério, mas às vezes a pessoa está fugindo também. Mas aqui no ministério pastoral, no ministério de Paulo, ele fala assim, olha, eu sou Paulo, um apóstolo, chamado por Deus. E um apóstolo chamado por Deus, ele não desiste do seu chamado. Aconteça o que acontecer. Apóstolo significa mensageiro, enviado, alguém que é enviado em nome de alguém. Então ele diz, eu sou Paulo, enviado em nome de Jesus Cristo. Apóstolo de Cristo, chamado por Deus, enviado para Jesus Cristo. E ele não está sozinho. Ele fala assim, e o irmão Timóteo. De novo, pessoal, nós precisamos de colaboradores. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é capaz de fazer tudo sozinho. Quando o homem viu Adão sozinho, o que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe corresponda e auxilie. Não apenas no serviço, mas também na questão de dar continuidade à humanidade com Eva.
Mas no ministério nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E Paulo fala com Timóteo, um jovem colaborador, o meu colaborador. É tão bom isso, que todos nós tivéssemos o cargo ou o chamado ali marcado nos nossos corações de colaboradores. Imagina que bonito. Eu, um colaborador, uma colaboradora, alguém que trabalha ao lado, que está junto, alguém com quem as pessoas podem contar. O que está mais difícil de achar hoje é alguém que você possa contar. Até mesmo dentro de casa, às vezes você não tem com quem contar. Mas nós somos chamados a sermos colaboradores. De dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a honra e glória do Teu nome. Irmão, eis-me aqui, precisa de mim. Graças a Deus o Senhor tem me dado mãos e pés e força e inteligência e capacidade de ser um colaborador. Quando nós falamos de colaboradores, não é apenas colaboradores financeiros. São colaboradores que colocam a mão no arado, colocam a mão na massa. E Paulo fala, eu aqui, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. O irmão Timóteo. Timóteo é um jovem interessante, né? Paulo escreve 2 cartas para ele, 1ª e 2ª Timóteo. A Bíblia diz que desde pequenininho, Timóteo foi instruído no Evangelho. Diz que o pai dele era grego, mas a mãe dele era uma judia crente. Então a sua mãe e a sua avó instruíram Timóteo nos caminhos do Senhor. O pai ainda não conhecia os caminhos do Senhor, ele não era crente, mas a mãe não perdeu tempo e investiu na vida do seu filho. Timóteo cresceu. Paulo falou, olha Timóteo, as escrituras que você conhece desde pequenininho. Pessoal, nunca é em vão colocarmos as escrituras sagradas no coração e na mente dos nossos filhos. Eles já são provados agora, pelos amiguinhos, pelas pessoas ao redor, de fazer o certo e o errado. E eles já têm que saber, através de nós, os pais, o que é o certo e o errado. Para que na hora que for colocado algo diante deles, eles possam tomar uma decisão. Não, não vou. Não, não quero. Não, não agrada ao Senhor. De pequenos. E pode ter certeza, o conhecimento das Escrituras livra de muitos problemas. Livra de muitas preocupações. Tanto a criança quanto os seus pais. E o jovem Timóteo, agora um homem, estava ali com Paulo, um colaborador, e ele escreve a igreja de Deus que está em Corinto. Isso é bonito também, né? Porque a igreja é de quem? A igreja não é de Paulo, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Deus. Aquela em Corinto. A igreja de Deus aqui, na Pereira Nunes 66. A igreja de Deus espalhada pelo Brasil e o mundo. A igreja é de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto e os irmãos da Acaia. O desejo de Paulo era que essa carta prosseguisse e que chegasse até nós, para que hoje pudéssemos ter a oportunidade de ler e aprender através da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos aprender muita coisa aqui, eu tenho certeza. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o cumprimento comum de Paulo. Graça e paz. Sem a graça de Deus, nós não podemos conhecer a paz de Deus. Primeiro nós recebemos a graça de Deus, que é o presente não merecido, o perdão dos nossos pecados. E aí o Senhor Jesus faz morada em nossos corações e nós recebemos a paz de Deus que excede todo o entendimento. E Paulo deseja a eles graça e paz. E aí ele começa a carta louvando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Em outras palavras, ele diz: louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em outras palavras, também pode ser Pai das bênçãos e Deus de toda a consolação, de todo o conforto. A palavra consolação aqui é o Paracletos, a ideia do Espírito Santo, aquele que vem para ajudar, Pai de toda essa consolação. E hoje o título da mensagem é Ministrando uns aos outros, justamente nessa ideia de consolação, aquele que vem para ajudar, aquele que vem para ministrar, aquele que vem para ajudar. Ele disse: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. É interessante isso, né? Quando nós passamos por tribulações, o Senhor nos consola. O Senhor conforta o nosso coração. Mas algo chamou a minha atenção aqui. Ele nos conforta para que nós possamos confortar e consolar uns aos outros. Nós somos o que a Bíblia diz? O corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, Cristo passa a habitar em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então o Senhor ministra nas nossas vidas, Ele conforta e consola os nossos corações, nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar e confortar uns aos outros. Recentemente eu perdi a minha mãe, em dezembro. E foi incrível, o meu primo é cristão, receber o conforto e o consolo do meu primo, que já havia recebido o conforto e o consolo de Deus quando ele perdeu tanto o pai quanto a mãe. E meu primo chegou, primeiro ele tirou um sarro da minha cara, não perdeu, já brincou. A amizade, a liberdade que nós temos. E aí ele sentou do meu lado, ele falou: pô, cara, eu sei que é perder uma mãe. Eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai. E meu primo veio de longe. Ele veio 2 horas no mínimo de viagem para chegar onde foi o velório da minha mãe. E aí ele dormiu lá no velório. Eu num sofá, ele no outro, meu pai no outro, e meu tio, irmão do meu pai, no outro. E ele confortou o meu coração com a consolação que ele havia recebido do Senhor. E eu fui fortalecido ali, fui consolado, eu fui tocado ali pelo conforto que meu primo recebeu. E passou para mim. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ao nós passarmos por um desafio, nós recebemos o conforto e a consolação de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que possamos consolar uns aos outros. O Senhor tem o Espírito Santo, mas Ele também quer usar você, ou o Espírito Santo através de você. Pensa nisso. O que é você sentar com uma pessoa que está passando por um momento difícil e ouvir aquela pessoa. Ouvir a pessoa. E depois, se possível, falar algo. Compartilhar algo. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso aqui no Café dos Homens. Houve um momento de compartilharmos as nossas necessidades. E esse também é um dos desejos meus. Que nós sejamos homens de cumplicidade a tal ponto que não tenhamos medo nem vergonha de abrir os nossos corações uns aos outros.
E eu oro isso para que o ministério de mulheres, para que o ministério de casais, para que todos os ministérios, para que os irmãos tenham essa cumplicidade de abrir os corações uns com os outros, sabendo que não vão ser julgados, que não vão ser expostos, ou até mesmo Deus quebrando o nosso orgulho, porque às vezes o nosso orgulho nos impede também de falar das nossas necessidades. Nos impede de receber o consolo e o conforto, porque não queremos expor a nossa imagem. Aos dois lados. E foi lindo, porque aos irmãos compartilharem as suas necessidades, nós fomos ministrando uns aos outros. Recebendo conforto, recebendo consolo, recebendo palavras que nos traziam luz, que nos traziam direção, que nos traziam conforto, que nos traziam ânimo. E a ideia aqui, do Pai das consolações, dessa consolação, daquele que vem para estar ao lado, que vem para ajudar, a ideia é justamente essa. Não só consolar aquele consolo da dor, mas trazer uma palavra edificante. Abrir a visão para uma questão, ajudar a resolver um problema, porque nós vivemos o dia a dia. Ontem eu encontrei um irmão lá no meu prédio, onde eu moro, que nós nos tratamos como irmãos em Cristo, a nossa relação é de irmão em Cristo, ele é de uma outra igreja, e quando a gente senta, a gente começa a contar e compartilhar coisas das nossas vidas e ajudar uns aos outros. Coisa que não tem nada a ver com a obra de Deus, mas é do dia a dia, pertence ao dia a dia da vida. Eu preciso resolver uma situação do meu carro, e ele tem uma experiência, ele me passa, e aí, gente, o Senhor quer isso de nós. Você já parou para pensar que a igreja perdeu isso? Você já parou para pensar que às vezes a pessoa entra numa igreja, e ela sai da igreja, e ela não fala com ninguém? A pessoa está numa igreja de 100, 200, 300, 1000 pessoas e ela não tem um amigo ou amiga ali naquela comunhão. Tem alguma coisa errado. Muitas vezes até direcionado pela liderança. A liderança direciona para que as pessoas não tenham comunhão. Quando o corpo de Cristo é justamente o contrário. Comunhão, ministração, conforto, consolo mútuo uns aos outros. Nós somos um corpo, uma família. Uma família. E Paulo está falando isso. Nos consola para que possamos consolar. Pois, verso 5, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Paulo, pela causa de Cristo, ele vai dizer aqui em 2 Coríntios que ele sofreu naufrágios, sofreu açoites, sofreu perseguições, os sofrimentos de Cristo. Mas tudo isso faz com que transborde, através da vida dele, consolação uns aos outros. Consolação, conforto, empatia, respeito. Pensa nisso. Ao nós crescermos nisso, ao nós crescermos no amor uns pelos outros, ao nós permitirmos que as nossas adversidades e o conforto que nós recebemos abra os nossos olhos para a necessidade das outras pessoas, o nosso ministério vai ser muito mais efetivo. Nós vamos alcançar muito mais. Porque alguém já dizia: as pessoas não se importam o quanto você sabe, até que elas vejam o quanto você se importa. Não é verdade isso? Para que eu vou me preocupar o sermão que alguém vai me dar se a pessoa não está preocupada com a minha vida, não se importa comigo? Agora, se eu sei que aquela pessoa se preocupa comigo, que aquela pessoa me ama, que aquela pessoa quer o meu bem, eu vou ouvir o que ela tem para me dizer. Eu vou me colocar ali numa posição de troca. Mas se é alguém que não me ama, não me respeita, não quer saber de mim, para que eu vou ouvir algo
que vem dessa pessoa. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e Ele quer fazer grandes coisas através de nós. E eu louvo a Deus por isso. Continuando, verso 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Já parou para pensar que a vida de Paulo, depois de conhecer a Cristo, aos olhos do homem normal, só piorou? Tem gente que prega o evangelho seguinte: você vai aceitar Cristo e tudo vai ser uma maravilha agora na tua casa. As coisas vão mudar, você vai prosperar, vai ser tudo paz, você vai ser amigo de todo mundo, não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter nada. Quando na verdade isso não é verdade. Paulo é um homem que dizia assim, ó: eu louvo a Deus porque outrora eu estava morto nas minhas transgressões e nos meus pecados, mas o Senhor foi misericordioso comigo e agora eu estou indo para o céu, e agora não importa a minha circunstância, sei o que é ter fartura, sei o que é passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não importa se as coisas estão muito bem ou se as coisas estão más, difíceis, ele continua em direção ao alvo. Nada o abala, nada o faz perder o seu foco, porque ele sabe que tudo aqui é passageiro. Os olhos dele estão no Senhor, os olhos dele estão em novo céu e uma nova terra. O coração dele é grato porque ele não vai para o inferno, porque ele teve o perdão dos seus pecados. Muitas vezes nós trocamos o foco. Nosso foco não é a gratidão a Deus porque nós fomos resgatados, remidos da nossa maneira vã de viver. Nosso foco está na prosperidade. E mais pobre ainda, na prosperidade financeira. Quando às vezes a família, o ser humano, o indivíduo está desmoronando. Desmoronando. Mas se está prosperando financeiramente, está na bênção. Gente, a Bíblia fala assim, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Eu prefiro ter paz comigo, paz com Deus, paz com a minha família, do que qualquer outra coisa. E eu sei que você também. Não se deixe enganar pelos valores, pelas coisas que nos são apresentadas. O que vale é um coração em paz diante de Deus. Saber que você está fazendo aquilo que o Senhor tem para você, de que você é grato que o Senhor morreu na cruz pelos teus pecados, resgatou e transformou a tua vida. Pare e pensa onde você estaria hoje se não fosse Jesus Cristo. Como é que você estaria hoje se não fosse Jesus Cristo? Talvez morto, talvez doente, talvez perdido, sem rumo na vida. Como é que você estaria hoje? Então nós temos que parar e louvar a Deus e dizer: Senhor, obrigado por quem o Senhor é. Porque se as tribulações do Senhor, as aflições de Cristo transbordam, é para que as consolações também transbordem. E hoje você pode ser usado por Deus. Usado por Deus. Verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam do nosso sofrimento, participarão também da nossa consolação. Ele escreve aos Coríntios agora, ele fala assim: olha, gente, vocês estão participando comigo no sofrimento, vão participar também na consolação. Paulo teve um momento que ele fala assim: olha,
Eu quero trazer alegria para vocês, eu não quero entristecer vocês, porque se eu entristecer vocês, quem vai me encorajar? E ele olha os coríntios como santos. Ele olha os coríntios, apesar dos seus desafios, como homens e mulheres que podem abençoá-lo, que eles podem trocar. Não olhe para o seu irmão com um olhar de juízo. Lembre-se que ele, assim como nós, ainda estamos na luta da carne. Quem não falha? Quem não pisa na bola? Por isso que nós temos um texto na Bíblia que fala a respeito de perdão. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Tipo assim, 7 vezes é muita coisa para perdoar alguém. É muita coisa. Pensa, alguém que te ofende, aí você perdoa uma. Alguém te ofende, você perdoa 2. Alguém te ofende, você perdoa 3. 3 já é uma coisa assim. Mas ele, sendo espiritual, fala assim, Senhor, 7? E o Senhor responde o quê? Não, 70 vezes 7. Em outras palavras, nós temos que perdoar uns aos outros. Sempre. Porque nós também falhamos, nós também vamos receber o perdão. A verdade é essa. Que possamos crescer e falhar menos, mas ainda assim falharemos. E quando falharmos, precisamos perdoar e receber principalmente o perdão, né, quando nós falhamos. E aí nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos encorajando uns aos outros. O Senhor vai edificando uma igreja saudável, uma igreja forte. E de novo, essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Que as pessoas que frequentem a Calvary sejam homens e mulheres saudáveis espiritualmente. Que eu seja um pastor saudável espiritualmente. Que a minha família seja uma família saudável espiritualmente. Que a sua família seja saudável espiritualmente. Nenhum de nós quer viver de aparência. Nenhum de nós quer viver de hipocrisia. Nenhum de nós quer enganar a si mesmo. E a melhor maneira é sermos verdadeiros. A melhor maneira é sermos sinceros, sem cera. Essa era a ideia, né? Eles tapavam as rachaduras com a cera. Era um vaso falso, hipócrita. O sem cera é sincero, verdadeiro. Que sejamos homens e mulheres assim. Ninguém precisa vestir uma máscara de super santo, de super espiritual, porque nós sabemos que nós não somos. Nós precisamos nos revestir de humildade. Nós precisamos nos revestir de amor uns pelos outros, de compaixão e de consolo. É o que Paulo está falando. E o que vai produzir esse consolo em nós são as tribulações, são os desafios que nós vivenciamos, as lutas que nós passamos. Elas servem para produzir algo bom nas nossas vidas. E isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível, é maravilhoso. Verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. E aí Paulo fala aqui que na Ásia, ele passou por alguma experiência ali ele perdeu a esperança da própria vida. Há algumas possibilidades, talvez uma luta contra animais selvagens, talvez uma doença que tenha atingido Paulo e ele quase morreu. Talvez a revolta em Éfeso, quando ele teve que fugir, as pessoas queriam matá-lo. Alguma coisa aconteceu, ele falou, olha, não quero que vocês sejam ignorantes quanto àquela situação dificílima que eu passei.
Porque olha o que ele fala no verso seguinte, sobre essa história, no verso 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. A situação foi tão trágica que Paulo passou, que ele já, sabe aquela coisa assim, acabou, já morri, morremos. Para o homem, quando ele chega nesse ponto, exclui a necessidade de confiança no homem, e aí entra totalmente a dependência em Deus. Eu lembro do nosso irmão Marcos Paulo, e a história do transplante, da dependência total em Deus. Mais recente, eu lembro da nossa irmãzinha Celeste, que está lá em Fortaleza, onde a notícia que nós tivemos foi: pode fazer a última oração aí, fechar o caixão, porque está tudo espalhado pelo corpo dela. Mas nós somos filhos do Senhor, ela é uma filha do Senhor, e o Senhor tem movido, para surpresa de todos, da família, dos amigos, dos médicos, de todos, o Senhor tem derramado graça sobre ela e ela tem se recuperado. Um irmão me disse que a família está recebendo visita, e a irmã Celeste deve estar doidinha para falar do Deus dela, pelo que eu conheço, para a família. Ninguém fecha a boca dela não de falar de Jesus, ainda mais depois de um milagre desse, quando ela pode dizer como Paulo, já não havia, a sentença de morte já estava colocada, decretada, para que não confiássemos nos homens, mas em Deus que ressuscita os mortos. Para muitos ela já estava morta. Para muitos o Marcos Paulo já estava morto. Mas Deus ressuscita os mortos. A nossa esperança é em Deus. A última palavra é sempre de Deus. A última palavra é sempre de Deus. Não importa. O Senhor transforma tudo. O Senhor é capaz de mudar qualquer circunstância, se for da vontade dEle. E que nós sejamos homens e mulheres de fé, que creem, que oram, que praticam isso em casa. A fé, ela é praticada, ela é exercitada. Nas coisas simples até os grandes desafios de fé. Ela deve ser praticada e exercitada. E aí ele fala assim: Ele nos livrou. Essa é a transformação de um homem e de uma mulher que confia em Deus. Pode dizer essa frase aí, ó. Ele nos livrou e continuará nos livrando. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando foram ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo, eles disseram assim: se o Senhor quiser, Ele nos liberta. Mas se Ele não quiser, nós morreremos, mas não nos prostraremos a outros deuses. É essa confiança, é essa fé. A minha confiança não está em homens, a minha confiança não está na minha conta bancária, a minha confiança não está na minha saúde, a minha confiança não está no país ou na cidade que eu vivo, a minha confiança está em Deus. Vocês vão se espantar, mas em todos os lugares que eu passei agora, nas férias que a gente tirou, todo mundo falava assim para mim: não tem outro lugar não para você ser pastor? Você quer ser pastor logo lá no Rio de Janeiro? E aí quando eu falo que a gente tem um trabalho lá na Cidade de Deus, aí que o pessoal quer morrer do coração. Vocês são malucos? Vocês vão lá para a Cidade de Deus? As pessoas não entendem. Gente, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, qualquer coisa pode acontecer com você. Mas se você está no centro da vontade de Deus, é isso aqui, ó. Ele nos livrará e continuará livrando. As pessoas não vão entender.
As pessoas não vão entender, mas você entende que você é filho de Deus, você tem um relacionamento com o Senhor. É diferente. É diferente. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Em quem está a tua esperança? A tua confiança? Tesouro. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Bens materiais vão e vêm. Você vê o mundo como está hoje. As pessoas perdem tudo do dia para a noite. Basta uma chuva, basta uma crise financeira, basta alguma coisa que a bolsa muda e a pessoa perde fundo para a noite. Aonde está a tua esperança? A tua esperança tem que estar em Deus. A tua confiança tem que estar no Senhor. A Bíblia diz, uns confiam em carros e cavalos, bens materiais. A minha confiança está no Senhor, em Deus. Em Deus. E aí, terminando. Isso é lindo. Versos 11 e 12. Enquanto vocês nos ajudam. Como é que a igreja em Corinto ajuda Paulo? Com as suas orações. Assim, muitos darão graças por causa de vocês, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. E eu quero encerrar com isso. Nós já aprendemos aqui a respeito da consolação mútua, mas agora Paulo fala a respeito da oração. Ele diz assim: as orações de vocês por mim, a parceria que temos tido através da oração. Gente, essa é a arma mais poderosa que nós temos. E é lindo ver como Paulo encerra essa sessão. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Você quer me ajudar? Ora pela minha vida. Oremos uns pelos outros. Isso é muito poderoso. E aí Paulo fala: muitos darão graça pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Se tem uma coisa que Deus faz, é responder orações. O Senhor responde orações. E que sejamos homens e mulheres de verdade, de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus, de simplicidade, humildes, transparentes, respeitando e suportando uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros, estendendo a mão uns aos outros. Contra uma igreja que age dessa forma, o inimigo não pode. O inimigo não pode. O que temos visto, muitas vezes, a derrota das igrejas e das famílias, é porque a própria igreja, e a própria pessoa e a própria família tem tropeçado nas suas atitudes. Mas se nós caminharmos em retidão, servindo ao Senhor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, ó Deus. Te agradeço por essa manhã. Eu creio que o Senhor falou aos nossos corações, eu creio que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas e na nossa igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que ouviram essa mensagem, essa pregação, através da internet, Senhor, que possam ter sido tocadas também, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, Senhor.